pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre a origem do balé clássico. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que foram acontecendo do balé clássico até um período muito importante, né? Não lembro que eu falei para vocês que nós íamos começar essa aula falando sobre o cara Pierre Beauchamp, que foi o cara que criou as 5 posições do balé clássico que conhecemos até hoje. E ele também começou essa codificação da dança do balé clássico, de perceber uma das maiores benefícios que ele trouxe à dança é a forma realmente de como ele estava enxergando como público, né? Tanto que é usado até hoje, senão teria se transformado, teria mudado isso, né? Se não fosse bom pro balé, né? Então, essa forma dele ter visto como o público via, né? Que era as posições, a questão de a pessoa que está lá assistindo de um lado, da outra consegue visualizar bem a apresentação, né? Então, tudo isso, esse cara foi brilhante na sacada dele, né? Tá certo que ele transformou o balé clássico ali, essa codificação da dança, em algo não anatômico, do qual realmente talvez é o que traz essa beleza pro balé clássico, é a estética, né? Foi pensado realmente na beleza, na estética, e já pensando nos braços também, então a coisa começou a evoluir a partir do Pierre Beauchamp, né? Então ele já vinha de um berço, né? Ele não é tipo assim, Pierre resolveu pensar nisso. Ele já vinha de um berço com muita experiência na parte de dança e música, o pai dele, né? Então, assim, era músico, era bailarino também, né? E levou o Pierre para esse lado, né? Então, em 1671, ele foi indicado diretor da Academia Real de Dança, nós viemos a falar disso, né? Criou diversas coreografias para as obras de Molière e Lully. Também foi indicado mestre de dança na Academia Real de Música, né? Então, assim, ele era o responsável para pensar num conjunto da obra, né? Então, um diretor artístico, vamos poder dizer assim, né? Então, nomeado também compositor dos balés do rei. Então, assim, lembra lá do rei Sol, o rei Luís XIV? Então, ele era o grande compositor dos balés do rei, né? Ele que pensava e tinha toda aquela função também de aquela função não só dentro da dança, né? Mas ele também tinha aquele papel social de responsabilidade do rei, né? E ele foi responsável pela definição das 5 posições do balé usadas até hoje, foi o que eu já havia citado, né? Aí, depois de Pierre Beauchamp, as coisas na dança foram evoluindo a um grau, né? As coisas na dança foram acontecendo gradativamente, até que aconteceu uma grande mudança no século XVIII. Século XVIII, período iluminista, né? Ideias humanistas, período iluminista, vamos lembrar que começa a sair um pouquinho daquela questão igreja, começa a virar uma questão mais humana, corporal, né? E dá início aí, né, lá no finalzinho, né, começa a dar início ao romantismo. Que se a gente fala de romantismo, a gente já entende que dentro do balé clássico se desenvolveu, né, a melhor época para o balé clássico para se desenvolver foi na época do romantismo, né? Mas já nesse período iluminista, as mulheres começam a tomar uma força maior na dança, começam a se caracterizar um pouquinho mais por causa das roupas, né? Por causa dessa nomenclatura, da codificação da dança que vai evoluindo, as mulheres estavam começando a sentir dificuldade de desempenhar os seus papéis dentro da dança, com as roupas muito longas. Aí surge essa bailarina maravilhosa, né? Belga, Marie-Anne Coupis Camargo, né? Que ela simplesmente decidiu falar: essa roupa não tá me dando certo para me fazer o que eu preciso fazer com essa dança. Ela simplesmente baixou os saltos dos seus sapatos, porque as mulheres dançavam como se fossem uns saltos mesmo, né? Encurtou as suas saias para conseguir melhorar a sua técnica. Então, percebe que a dança começa a ganhar um característico não só artístico mas técnico, né? Ela estava preocupada com a sua execução dentro da dança. E aí, a gente precisa lembrar que nessa época aí, o balé estava começando a se tornar massivo, né? Por essa questão de ser um balé ainda de corte, né? Ele estava, como que eu posso dizer? Exageradamente os entrées, né? O que são os entrées? A entrada apresenta um, sai outro, entra, sai outro, entra, sai outro, entendeu? Essas entradas e saídas no palco de apresentações, lembrando que a dança aqui ainda, balé de corte, porque ainda envolvia muita, tipo, apresentação de dança, música, poesia,
junto ainda, então era uma coisinha mais misturada, né? Tudo junto e misturado, né? Mas era um caráter interpretativo que caracteriza o balé clássico, que foi o questionamento que eu deixei para vocês. É o caráter dramaturgo, né? O caráter da dramaturgia que vem do balé clássico, que caracteriza ser balé de corte, balé, né, de ação, que nós vamos falar futuramente aí, e o balé que nós conhecemos até hoje, né? Deste papel do balé que estava começando a se tornar massivo, pesado e tudo mais, surge esse carinha aqui, o Noverre, né? O Noverre, ele começou realmente a pensar a dança de uma forma diferente e a colocar isso no papel, que foram as cartas manifestas da dança, né? Então, cartas sobre a dança realmente recebeu esse nome e ele realmente descreveu a sua forma de pensar de ver a dança e isso influencia e se fica até hoje, né? Então, Noverre, né, ele viveu aí no período de 1727 até 1810, então pega o período iluminista para o período romântico, e extremamente importante, né? Noverre é considerado responsável pela criação da ideia do espetáculo independente das festas de corte e dos banquetes. Lembra que eu falei que tudo estava ligado a uma festa de corte, tudo estava ligado? Beauchamp deu aquele pontapé, criando as posições, pensando no público assim. Noverre veio para lacrar, né? Ele veio para dizer assim, nós não precisamos ficar só me apresentando para a nobreza e para as festas. Nós podemos apresentar e ter um momento de apresentação. Nossas pessoas podem vir, né? Vir assistir a gente, não ser um momento do banquete, da apresentação, do pré-banquete. Então, Noverre realmente virou espetáculo mesmo, saiu só de uma apresentação festiva, né? Então, as obras de Noverre pode ser resumida em apenas 2 princípios extremamente importantes, quero que vocês gravem bem isso, que o balé deve ser narrar uma ação dramática contínua, aí entra o nome, balé de ação, né? Então, ou seja, começa a virar uma narrativa de uma história, e não mais aquelas entradas de entra apresentação, sai apresentação, entra apresentação, sai apresentação, entra apresentação. Aquele balé de corte apresentativo, apresenta música, poesia, apresenta isso, apresenta dança, apresenta não sei o quê, ele caracteriza muito aqueles festivais realmente que parece que entra e sai gente, mas não tem contexto nenhum, né? Então, assim, e aqui ele defende a narrativa, né? A interpretação contínua, né? E levou esse nome balé de ação e a partir daí a coisa começa a caminhar pros espetáculos de dança mesmo, né? E uma outra coisa que ele defendia muito que a dança deve ser natural, deve ser expressiva, ou seja, a interpretação, a dramaturgia mesmo, ela deve acontecer dentro do palco. Então, aí, que caracteriza que nós estamos dentro de arte, não somente de esporte, né? E é o que a gente carrega no balé clássico até hoje, né? E aí chega o período romântico no balé, né? O romantismo já estava acontecendo em outras artes, chega ao balé clássico essa influência que realmente é o que predomina até hoje dentro do balé clássico. Lógico que não é só isso, mas os balés românticos são, às vezes, os preferidos até hoje, né? Criados nessa época, né? Então, o romântico chega o balé. O balé, em todas as outras formas de arte, passam a ser o predomínio do sentimento. Então, o que é o famoso balé romântico? É o famoso, o romântico que a gente chama de romântico para tudo, né? É o homem apaixonado pela mocinha, a mocinha pelo príncipe, né? É aquela coisa realmente que está acima da razão, em cima do entendimento, acima de tudo, né? Que aquele sentimento e essa interpretação acaba virando uma história, né? E também a busca pela espiritualidade acaba virando tudo muito surreal no palco, né? Vira aquela coisa assim que as pessoas até assistem porque é algo mágico, é algo novo, é algo que as pessoas não alcançam tão facilmente, né? Então, isso torna o espetáculo atrativo, né? Então, a gente sai daquela ideia dos deuses olímpicos, né? Daquela apresentação massiva, daquela coisa assim que só apresenta um personagem ali e tal, para uma história de amor, uma história contextualizada, né? Então, cederam realmente aos espaços, aí até grifei para vocês, de Príncipe Silfides, porque realmente vocês já vão reconhecer, aí só por Príncipe Silfides a gente percebe que tem a maioria dos balés tem isso, né? E um novo estilo interpretativo na dança, acompanhado de uma valsa, uma musiquinha mais ali, né, do período romântico, vem com essa nova formatação de música, né? E acaba agradando muito a burguesia, né? E é aí onde realmente a gente fala que o balé veio para a burguesia,
porque realmente a burguesia sai somente da corte, né, e começa a agradar uma massa de uma grande elite, né? Então, assim, porque se torna algo prazeroso ser visto, um romantismo inatingível, né? Mas com aquela sensação de fantasia possível, né? E aí, né? A mulher começa a ter um papel importante nessas apresentações, porque não existe amor, não existe, teria que ter personagens principais mulheres a partir daí, né? Então as mulheres começaram realmente a transformar suas roupas para conseguir, a técnica vinha se desenvolvendo. Então, para desenvolver esses personagens, a mulher começa ganhando mais espaço, né? Mas ainda agora naquele papel mais etéreo, naquela coisa mais meiga, mais assim floreada, que é o conceito de bailarina conhecido até hoje, né? Algo suave, algo lindo, algo, né? Puro, né? Aquele puro da mulher, né? É vendido isso dentro do balé clássico, nessa época romântica principalmente, né? Então, começa a se ter esse papel feminino principal, papel masculino principal e um corpo de baile que completa aquela história, percebe? Começa a caracterizar, é o chamado balé de ação, que começa a caracterizar realmente os grandes espetáculos e apresentações que começa a se tornar atrativo. E a técnica vinha se desenvolvendo. E por essa questão, né, dessa necessidade de fluidez agora da mulher, né, dessa coisa etérea, dessa coisa princesinha, né, que acontece em pontos importantes aí. A roupa da mulher muda muito, inclusive surge, deixa eu pôr a minha fotinha aqui pra cima, surge os chamados tutus românticos, que são idênticos aos que a gente realmente conhece hoje, aquele tutuzinho mais canelas, né, pela metade, né, baixinhos, que realmente permitem bastante movimento, de uma leveza de movimento que parece que você está realmente flutuando, né, e essa é uma característica dos balés românticos, né. Se a gente falar de Gisele, vamos falar aí dos balés mais importantes. Gisele caracteriza muito esse tutu romântico, né. E um outro ponto importante a ser falado aqui sobre as mulheres no balé, né, nós vamos falar depois sobre Marie Taglioni, que está aqui, inclusive, que dançou a La Sylphide, que essa elevação, né? A característica do balé começa a aparecer aquela elevação, aquela coisa muito alta, que é realmente a bailarina sapatilha de ponta. A Marie Taglioni foi a primeira a utilizar, né? Uma sapatilha muito diferente ainda do que a gente conhece atualmente, mas realmente essa necessidade de flutuar a mulher, de tornar ela etérea e pura, né? Como se parecesse anjos, né? Fadinhas, né? Então acaba surgindo nesse período aqui, né? Então os balés românticos mais importantes, a La Sylphide, que foi o primeiro balé romântico criado por Philippe Taglioni. Quem dançou foi sua filha Marie Taglioni, né? E ele realmente desenvolveu essa sapatilha com ela aí para ela ser utilizada. Se teve outra pessoa que utilizou, não sabemos, né? Ela realmente está como se fosse a primeira pessoa a utilizar isso, aparecer utilizando isso, né? Aí temos o balé Gisele, que foi criado para Carlotta Grisi, né? Que eram, né? E realmente ela teve uma interpretação fantástica, né? Uma das, né? Não é só porque foi criado para ela desenvolver esse papel, né? Realmente é um dos balés, acredito, mais emotivos que se tem até hoje, Gisele, né? Coppel é considerado um dos últimos balés do período romântico, daí entre outros, teve outros, daí tem outros nesse meio, né? Mas ele já mostra uma característica um pouquinho diferente, já não é tanto aquela coisa romântica mais, já existe um triângulo amoroso, uma enganação, um negócio mais ali que sai um pouquinho já do período romântico, né? Mas caracteriza ainda um amor, uma busca pelo amor, né? Mas já tem uma despreocupação com o estilo romântico. Então, nessa aula aqui, questionamento que eu deixo para vocês aqui, como gosto de deixar um questionamento para vocês, o que vocês acham de dar uma estudadinha na história da mulher e o papel do balé, no balé clássico? Como que a mulher vem evoluindo? Se vocês baterem em pesquisa, vocês vão ver, eu achar bastante coisa legal. E eu deixo assim indicativo para que vocês realmente aprofundem nisso. É uma questão bacana de ver essa evolução da mulher na dança e cada vez mais a gente tem ganhado mais o papel, né? Homens têm lutado pelo seu espaço, né? O balé se tornou muito mulher, mas não tem como fugir que também o balé precisa do masculino na dança. Mas o papel da mulher vem se transformando de uma mulher etérea para uma mulher mais forte, uma mulher mais batalhadora, né? Então, como isso vem se transformando. Então, eu quero que vocês pensem, né, sobre essa questão dessa mudança, né?
E se você já parou para pensar como deve ter sido difícil ter sido bailarina naquela época como mulher, não só pela questão técnica, né, mas todas aquelas roupas, né, ter sido realmente não ter esse papel principal, como o balé era diferente para as mulheres. Deixo esse questionamento aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprofundem seus estudos. No final deste módulo, eu quero lembrar que vocês vão ter o e-book e a avaliação, né? Então, vocês depois vão ter toda essa leitura. Por enquanto, nas aulas, eu quero que vocês, se não anotou, volta toda a aula, faz as anotações de vocês, porque depois o e-book vem só para complementar, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.